De volta ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com o filósofo Paulo Irineu, que é professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, e está discutindo conosco a visão da filosofia, né? A contribuição da filosofia para esse universo da saúde. O Fale Mais Sobre Isso é um programa voltado ao universo da saúde, eu sou psicólogo e trago pessoas que queiram contribuir e enriquecer, Paulo. Na verdade, é enriquecer a discussão. Legal. Porque é muito comum a gente ver discussões rápidas, superficiais, curtas. E eu acho legal a gente dar um tempo para se debater, para trocar ideias, né? Aprofundar. E vamos aprofundar agora, que a gente voltou lá 2.500 anos atrás. Os filósofos, os primeiros aí a se preocuparem com a questão da saúde. E no início havia uma relação muito forte entre saúde e divindade, saúde e espiritualidade. O que você acha? Sim, as pessoas buscavam respostas, vamos pensar num contexto pré-razão no sentido grego, né, do pensamento filosófico. E ainda isso é comum hoje. As pessoas buscam respostas muitas vezes na natureza. Sim. A natureza, ela dá a todo o contexto, ela dá, digamos assim, a doença, entre aspas, né, o mal, porque seria um mau relacionamento com a natureza, tanto a minha natureza quanto ao meu redor, mas ela também dá a cura. Então, as civilizações antigas, e ainda hoje muitas, elas consideram esse aspecto, né, da crença, da divindade, do milagre. Não é? Por exemplo, tanto é que uma questão interessante é que muitas vezes, quando a própria medicina ela determina que não há cura para determinado processo, né, de patologia, e essa cura vem por outros princípios, ou de outra maneira, muitas vezes ligada com a crença, né, isso tem um valor também já social. Né? Tanto é, por exemplo, que os santos, eles são santos muitas vezes porque comprovou-se que fizeram atos como esse. Né? E eu acho que é interessante também, Léo, a gente apresentar assim, como um panorama histórico desse processo. A gente falou lá da questão do equilíbrio no início, né, da corpo e alma, mas nem todos pensavam assim. Se a gente der um salto, permita-me fazer alguns saltos, até para uma questão mesmo, né, de síntese. Da Idade Antiga para a Idade Média, já não há mais essa relação tão equilibrada entre corpo e alma. A Idade Média é marcada pelas questões ligadas muitas vezes com a religião. Então você tem o quê? Você tem um privilégio da alma e o corpo colocado em segundo plano. Ou seja, por quê? Porque é a relação da alma com Deus que liberta. E em muitos casos extremos, o corpo passa a ser a sede do mal, né? Do pecado. Tanto é que existiam rituais em que as pessoas muitas vezes provocavam autoflagelação no sentido de liberar a sua alma. Então, na Idade Média, houve uma ênfase da alma, na questão da religiosidade. Exatamente. Mas aí não é difícil compreender, porque nas aulas de história, o telespectador vai lembrar que a gente sabe que há uma hegemonia da Igreja Católica. Isso, né? Todo esse contexto, então, faz com que a gente fala assim, os males do corpo, da carne. Né? Então, existe um peso muito grande assim, no sentido de enaltecer a alma e colocar o corpo como a sede do pecado. Você atender aos desejos do corpo de forma desmedida é você esquecer-se da espiritualidade, da alma. Com o fim da Idade Média... E que seria a origem dos problemas. Exatamente, porque aí você tem É claro que privilegiar a alma é importante, mas não em detrimento do corpo. Né? Com o começo da modernidade, você já tem a cisão, realmente a dicotomia tornada real entre corpo e alma. Atribui-se a Descartes, hoje muito criticado, mas é claro que existe algo muito importante nisto. Não é? Jamais faremos uma crítica irresponsável. É um pensador que marca um tempo, uma época, e tudo surge a partir daí. Não é? A medicina enquanto técnica, o próprio método, as especializações, as especialidades. Não é? Quando a medicina começa já a se tornar algo mais palpável, existem as especializações. Você não tem mais aquele médico que cuida... E falando especificamente da medicina, que é um caso, né, os médicos passam a cuidar de especialidades. Este vai cuidar do coração, né, aquele dos males ligados, por exemplo, com a psique, né, e aí tudo mais. Os ossos, o ortopedista. Tudo. Então você tem uma separação que foi importante e ainda é importante. Né? Mas chega um ponto em que ela começa a ser também criticada. Por quê? Porque em virtude da separação, da cisão, da dicotomia, você perde a noção do todo. E o todo, ele é a união das partes, ele não é a separação das partes. Não é? Separar é modificar o todo. É interessante fazer essa leitura histórica, porque a gente percebe como a humanidade caminha mesmo, né? Aos poucos, degrau por degrau, construindo o seu conhecimento. Nada é abrupto. Então você tem toda uma Idade Média em que a prioridade é a espiritualidade, a religiosidade, em detrimento do corpo. O corpo é o mal. Isso. Depois entra uma modernidade em que o corpo é tudo e há
um certo esquecimento E aí é importante também religioso. que a modernidade trouxe algo interessante. Por quê? Porque no período medieval, você não podia, por exemplo, interferir no corpo de forma, por exemplo, uma aula de anatomia. Um estudo da anatomia humana, ela passa a ser mais praticada já na modernidade, com desenhos, com a própria técnica. E isso forneceu um conhecimento melhor do corpo também, né? Que não havia também naquele princípio. E quando você fala que nós não podemos ser responsáveis, no sentido de que a fragmentação e especialização, com certeza, elas produziram muitos conhecimentos. Com certeza. Muitas vidas foram salvas em função desse extremo conhecimento técnico, especializado, né, em cima do corpo. Porém, também, o excesso produz um problema. A gente volta à questão do equilíbrio. Do equilíbrio. Sempre vai estar presente. E hoje, qual é o excesso? De valorizar apenas a carne, a técnica, o corpo, a especialidade. E esquecer da condição humana também, de alma, ou de espírito, ou de psiquismo, Exatamente. que está ligado a esse corpo. Por que é importante, então, essa visão histórica? Então, nós temos a antiguidade, a busca do equilíbrio, né? Período medieval, a elevação da alma. Modernidade e contemporaneidade, principalmente agora, a gente passa a ter, na verdade, uma valorização maior do corpo. As pessoas mexem no corpo, modificam o corpo, né? o que é importante também, mas hoje nós voltamos a um certo desequilíbrio. Só que agora, o que é esse desequilíbrio? Nós estamos privilegiando o corpo em detrimento da alma. Nós estamos buscando privilegiar a aparência. Então, todos preocupamos com a aparência. Queremos ter um corpo bonito, mas nem sempre preocupamos com a qualidade do pensamento que habita esse corpo. Sim. Aí você acaba caindo novamente no desequilíbrio. Mas o que eu gostaria da gente jogar essa discussão para o terceiro bloco, o interessante é que todo desequilíbrio acaba produzindo reações, né? E aí, mais um degrau, a humanidade parece que vai galgar no histórico da construção do seu entendimento sobre saúde. O que eu estou querendo dizer? Produz reações porque hoje nós já temos movimentos que buscam valorizar a volta do equilíbrio, né? O resgate da valorização à alma, ao espírito, ao psiquismo. Essas concepções de integralidade, holísticas, pensamento, digamos assim, voltado para a compreensão do todo, né? Isso. E não excluindo o que a humanidade produziu de conhecimento em relação ao corpo, né? Mas no próximo bloco nós vamos falar mais sobre isso. E lembrando, por exemplo, as práticas complementares integrativas que o Ministério da Saúde, desde 2006, tem incentivado aí em relação ao SUS, né? A valorização dessa visão integral do homem, certo? No próximo bloco. Tranquilo. Voltamos já falando mais sobre filosofia e saúde. Nos aguarde.